Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, alunos e alunas, a mais uma aula de História, onde hoje temos como a nossa unidade temática a circulação de pessoas, produtos e culturas, tendo como principal foco da lição de hoje as embarcações e objetos na época das grandes navegações. Isso mesmo, este foco de hoje, que é exatamente o nosso objeto de conhecimento, que tem como habilidade identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento das pessoas e mercadorias, analisando as formas de adaptação ou marginalização. Então, nesse momento, eu te convido a navegar nessa história. Isso mesmo. Então, hoje nós vamos aprender sobre as embarcações e objetos que foram essenciais para as grandes navegações no decorrer da história. Aqui eu sinto a necessidade de destacar para você que as grandes navegações é um tema que está sendo tratado um pouco mais detalhado em um outro vídeo, mas eu dou uma pincelada bem rápida aqui para você entender que as grandes navegações, elas foram viagens, foram investidas, foram jornadas efetuadas, feitas principalmente pelos europeus, ali no finalzinho de 1400 a 1700, onde resultaram na descoberta das Américas e principalmente aqui do nosso Brasil, ok? Então tenha isso em mente nessas grandiosas viagens que foram feitas pelos oceanos. Mas tem um detalhe, que nem sempre os europeus, por mais que eles tenham tido todas essas grandes viagens, nem sempre eles viram com bons olhos, porque os europeus eles tinham muito medo de se aventurarem pelos oceanos. Eles tinham medo porque eles imaginavam que existiam criaturas monstruosas, grandes abismos, que a terra terminaria em um determinado ponto e os navios cairiam em um grande buraco e todos morreriam. Eles tinham uma visão quase que lendária, mitológica, imaginando que os barcos seriam tragados por criaturas fantásticas e que eles seriam totalmente devorados. É isso aí. Mas mesmo assim, com o investimento dos reis, com o investimento da liderança da época, eles se jogaram ao mar e foram em busca de novas terras, em busca de especiarias, em busca de suas aventuras que resultariam em grandes eventos futuros, né? Mas bem, hoje nós sabemos que é bem comum você ter celular, você ter computador que te permite localizar qualquer lugar no mundo. É só você colocar nesse momento aí no seu celular ou no seu computador um endereço e você vai encontrar um determinado local que você deseja. Entretanto, na época das grandes navegações, não era bem assim. Eles necessitavam de objetos que eram completamente diferentes do nosso de hoje. Hoje nós temos uma tecnologia que está um pouco mais avançada, mas eles usavam alguns objetos tipo esse que está aparecendo agora na sua tela. Nós temos o astrolábio, temos a bússola, temos o compasso e a balestilha. Eram os objetos que eles usavam para se guiar, para se localizar no oceano. Bem, nós vamos estar tratando um pouco mais profundamente sobre dois deles mais especificamente, que é a bússola, que é uma das mais conhecidas, e o astrolábio, ok? Então, vamos nessa. Nós temos aqui a bússola, que ela também pode ser conhecida como agulha de marear, né? Ela foi um instrumento inventado pelos chineses, né? Que permitia saber a direção para a qual o navio seguiria. Era usando esse objeto que os navegadores se direcionavam e iam para o seu destino. Esse destino que poderia ser o destino vitorioso ou um destino de derrota, né? Nós temos também o astrolábio que é um instrumento de medição que foi inventado pelos gregos e pelos árabes. Eles foram aperfeiçoados pelos árabes e foram aperfeiçoados pelos gregos, na verdade, e foram inventados pelos árabes. Mas inicialmente esse astrolábio ele era um instrumento terrestre, mas foi adotado pelos marinheiros a fim de calcular a distância das rotas marítimas. Estima-se que haja cerca de 200 funções para esse instrumento, dentre as quais se destacam saber as horas, precisar as estações do ano, calcular a altura de montanhas ou a profundidade de um poço e por aí vai. O astrolábio náutico ele pode ser essencial para os navegadores, pois permite
pois permitia calcular as distâncias de maneira prática com apenas um instrumento e conhecimento de geometria, entende? Então nós podemos ver a importância que só esses dois instrumentos tinham para todos os navegadores da época. Mas bem, não basta ter só os instrumentos, né? Também era preciso ter as embarcações, porque as embarcações na época dos descobrimentos, elas eram um número muito reduzido. Eles usavam sempre um meio de transporte, ou era cavalo, ou era barcos para atravessar os oceanos. Mas para atravessar os oceanos se resumiam necessariamente em três, que eram os mais usados, né? Que eram as caravelas, que eram os galeões e que eram as naus, pois diferente de hoje que temos bicicletas, carros, motos, navios, aviões e mais uma infinidade de meios de transporte, conseguimos ir para qualquer lugar do mundo sem gastar muita energia, não é verdade? Pois bem, mas nem sempre foi assim, não foi sempre fácil assim. O que vemos atualmente é um reflexo da tecnologia que foi desenvolvida com o passar dos anos em todo o mundo. E as caravelas, os galeões e as naus antes elas, para a época, elas eram uma evolução muito grande. Hoje nós já temos aviões que chegam em minutos em outros países, mas para a época os galeões, as naus e as caravelas eram uma tecnologia extraordinária e que desempenhava bem aquilo que era necessário. Nós vamos falar um pouco aqui mais profundo sobre as caravelas, né? Porque para os europeus, eles viram nas caravelas uma oportunidade de realizar o comércio entre as regiões distantes. Assim, elas serviam de meio de transporte para especiarias asiáticas, como pimenta, gengibre, noz moscadas e por aí vai. E o território brasileiro mesmo foi habitado na época que era habitada por índios, que foi descoberto pelos europeus. Cabral conseguiu chegar ao Brasil e avisar os portugueses sobre as terras novas que eles tinham encontrado usando uma caravela, né? As caravelas, elas basicamente consistiam em grandes embarcações feitas de madeira que eram capazes de transportar centenas de homens e toneladas de mercadorias. Possuía uma ou mais velas grandes e altas de formato geralmente retangular. Estas velas eram presas em altos mastros e também alguns eram adaptados com canhões para assim poder derrotar outros navios. Nesse caso era muito usado por piratas. Isso aí, para quem gosta de filmes de piratas, eram muito usados na época também. Outro tipo de embarcação eram as naus. Enquanto as caravelas elas eram leves e rápidas, as naus eram maiores e tinham a vantagem de levarem mais carga e oferecer mais conforto para os passageiros. Entretanto, elas eram pesadas e lentas, o que as deixavam mais expostas aos ataques de piratas, entende? Mas bem, pessoal, nós estamos chegando aqui ao finalzinho desta aula, ok? E antes disso, deixar uma pequena curiosidade, essa daqui é um modelo da nau Capitania de Cristóvão Colombo, a Santa Maria, como era chamada, né? Conhecida também como La Galega, que foi a embarcação usada pelo Cristóvão Colombo na viagem que, navegando para o oeste, pelo Oceano Atlântico, veio descobrir o continente americano em 1492. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Eu te vejo na próxima. Fiquem todos bem. Tchau!